Santa Missa em sua comunidade. Coordenação, Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento, Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. A liturgia de hoje nos convida a percorrer o caminho de Emaús. Os discípulos estavam abatidos e entristecidos pelo impacto da cruz, porém são surpreendidos pela companhia do Cristo ressuscitado, que conforta com presença, anima com sua palavra e alimenta com a Eucaristia. Renovados pela Páscoa de nosso Senhor, sejamos também nós as testemunhas do ressuscitado. Alegres na fé pela sua presença, clamemos também nós: fica conosco, Senhor. Enquanto a procissão de entrada se aproxima do altar, cantemos. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Não temos medo de nada. Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada. Cristo ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos humildemente que somos pecadores necessitados da misericórdia do Pai, para que possamos celebrar dignamente o mistério central de nossa fé. Peçamos a Deus perdão de nossos pecados. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus,
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto aos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. E, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou até mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor.
nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, a minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora,
eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos entrando na terceira semana do tempo da Páscoa. Estamos ainda experimentando as alegrias da Páscoa e meditando nas missas destas semanas a alegria do Cristo ressuscitado, que se faz presente na sua comunidade, que se manifesta na comunidade reunida, que reflete a palavra e partilha o pão. Hoje nós temos esta belíssima passagem, narrada por São Lucas, conhecida como os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, que eram 2 discípulos de Jesus, que ficaram decepcionados com o acontecido em Jerusalém, como eles mesmos narram no Evangelho. Eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel. No entanto, fazem 3 dias que tudo isso aconteceu e ninguém ouviu. Eles esperavam um Jesus que viesse libertar politicamente Israel do domínio romano. Eles ainda não tinham entendido o significado da missão de Jesus, que não vinha fazer uma libertação meramente política, mas vinha para libertar o homem da escravidão do pecado, que é a causa de todas as opressões, de todos os domínios, seja político ou de outra ordem, que há no mundo. O pecado é a causa, o pecado que está no coração de cada ser humano, quando orgulhosamente nós rompemos com Deus e buscamos a nós mesmos, vivendo dos nossos caprichos e de nossos interesses. Jesus veio para nos libertar desta escravidão do pecado, que causa toda a desordem que nós experimentamos no mundo. E para isto o Senhor deveria passar pela cruz, para nos resgatar do pecado e da morte, e ressuscitado dos mortos, nos abrir a esperança, não só de um mundo novo, mas da eternidade feliz. E então nós vemos esta passagem, que Jesus, ressuscitado, começa a caminhar entre eles, e começa a explicar-lhes as Escrituras, que falava sobre Jesus. Quando eles narram aquela passagem do sofrimento que eles experimentaram e estavam decepcionados, voltando para casa, porque a esperança deles tinha caído por terra, Jesus começa então a abrir-lhes a inteligência com as Sagradas Escrituras, mostrando que em Moisés e nos profetas se falava a respeito dele, e vai lhes aquecendo o coração.
E ao chegar em Emaús, eles estão com o coração aquecido e pedem que ele fique com eles, pois já era tarde. E Jesus então, ao sentar à mesa e ao partir o pão, faz o mesmo gesto da última ceia, e eles então reconhecem Jesus. E ao reconhecerem Jesus, ele desaparece da frente deles. E eles então, animados, renovados na sua fé, voltam a Jerusalém para se reunir com os outros e partilhar o que experimentaram. E lá tiveram a confirmação de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. O texto narrado por Lucas, na passagem de hoje do Evangelho, tem um objetivo catequético bem claro. O objetivo de Lucas, ao narrar esta passagem, é nos fazer compreender que nós precisamos fazer um encontro com Jesus, para que o nosso coração possa aquecer-se e a nossa inteligência possa se abrir, para que nós possamos fazer uma experiência do ressuscitado, que está presente e caminha conosco. E aí então, no relato de hoje, São Lucas nos apresenta os dois modos no qual Jesus se faz encontrar. A meditação das Sagradas Escrituras, que falam a respeito dele, e a Eucaristia. O encontro com Jesus se dá nestes dois momentos, na sua palavra e no sacramento da Eucaristia. Nós temos aqui então a estrutura da missa. Pela palavra, pela meditação da palavra, Jesus vai abrindo a nossa inteligência com o seu Espírito, nos vai fazendo compreender o verdadeiro sentido da sua missão. E ali nós vamos encontrando a pessoa de Jesus. E o segundo momento é a Sagrada Eucaristia. Então nós somos convidados a começar a colocar como centro da nossa vida a meditação da palavra e o encontro na Eucaristia. E aqui é bom lembrar que nós precisamos começar a nos familiarizar com a palavra de Deus, pela meditação diária da Sagrada Escritura. Nós temos tantas oportunidades de meditar diariamente a palavra de Deus. A igreja nos dá a possibilidade de termos a liturgia diária, onde nós temos as leituras de cada dia da Santa Missa, onde nós podemos meditar a palavra de Deus antes de ir para a Santa Missa, onde nós vamos meditar de novo na liturgia da palavra. Isto vai aquecendo o nosso coração, vai abrindo a nossa compreensão dos mistérios de Cristo, para que possamos sentar ao redor de sua mesa e fazer a experiência do Cristo que está presente no sacramento da Eucaristia. Depois nós temos também nas comunidades os pequenos grupos, as comunidades eclesiais missionárias, os grupos de discipulado, onde se medita a palavra de Deus. Então nós precisamos encontrar Jesus na palavra e na Eucaristia, que se faz presente aí e na comunidade onde nós participamos. Por que Jesus desaparece da frente deles quando eles o reconhecem? Porque agora a sua presença
não quer mais ser de modo visível, no toque e nos olhos, mas quer que nós o encontramos na sua palavra e na Eucaristia, e em consequência na vida dos irmãos que conosco vivem a fé. Muitas vezes nós também, como os discípulos de Emaús, precisamos de uma palavra do Senhor para aquecer o nosso coração, diante dos sofrimentos, diante das decepções da vida. A palavra de Deus vai dando sentido do sofrimento e da presença do Senhor que não nos abandona e que sempre caminha conosco. Queiramos então hoje renovar a nossa fé nesta palavra que nos aquece, que nos abre a inteligência e que nos dá a experiência do ressuscitado, que não está ausente, mas está presente na sua palavra, na Eucaristia e na comunidade reunida. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo escutado a palavra que faz arder o coração, apresentemos ao Senhor as nossas súplicas, cantando. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam promotores da comunhão, da participação e da missão na Igreja, cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos missionários e missionárias, para que sejam sustentados na fé e recebam apoio material e espiritual das comunidades cristãs, cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos catequistas, para que, anunciando a palavra de Deus, testemunhem a alegria da fé, cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos desempregados e por todos os que se encontram abatidos, para que tenham sua esperança renovada, cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
pelos falecidos cujos nomes colocamos sobre o altar, de modo particular hoje, pelo 7º dia de Maurílio Menezes, Sejalmo de Paula, Matias, e 30º dia de Adriano, 1º ano de Jusceli Helena, e por todos os falecidos, pedimos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Acolhei, Pai de bondade e de misericórdia, as preces que confiantes vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, todos somos convidados a levantar de nosso lugar e a ofertar nossa vida ao Pai junto com Cristo. Nossa oferta pode ser feita colocando a contribuição nas caixas de coleta ou através do QR Code, código Pix nos bancos. Que o bom Deus retribua a generosidade de todos. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, sem comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação para Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e agora vos apresentamos e para nós se vai tornar. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la em Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, hosana nas alturas,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jaime e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente os falecidos pelos quais hoje pedimos, de modo particular Maurílio, Sejalmo e Matias, pela passagem do seu 7º dia, Adriana, 30º dia, e Jocely Helena, 1º ano, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
guiados pelo Espírito de Jesus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Jesus Cristo, conosco. tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados à mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e dizia:
partimos em direção mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos em direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso abraço solidário aos familiares dos falecidos de 7º dia, 30º dia e 1º ano de falecimento que celebramos hoje. Peçamos que o Cristo ressuscitado seja a vossa esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Renovados na fé, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro
Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.